Olá, alunos do quartão, tudo bem com vocês? Saudades, viu? Vamos à nossa aula de história, tá? Ela se encontra na página 67. Antes de nós começarmos, eu gostaria de dar algumas instruções para vocês. Em todo o vídeo, eu estou falando para vocês aonde inicia o assunto. Vocês devem estar com o material na mão para acompanhar aonde eu vou estar explicando para vocês, tá? Sempre no final do vídeo, eu digo as páginas também que são feitas as atividades, tá? Lembrando que aquele aluno que não me entregar até o horário do final da aula, tá? Nossa aula começa às 2 horas da tarde, às 14 horas. Por favor, se não der tempo de terminar a atividade no horário da aula, até o fim da aula, vocês me mandem só na segunda-feira, certo? Só na segunda, domingo não, tá? Só na segunda-feira, tá bom? E aí vamos lá, tá? Nós vamos, como eu falei para vocês, vamos iniciar na página 67. A chegada dos portugueses ao Brasil. A gente já deu uma iniciada falando um pouco, caiu até na avaliação de vocês, um pouco sobre esse percurso que os portugueses faziam, né, nos mares, nos oceanos, em busca de riquezas, de novas terras, das especiarias que tanto eles precisavam para manter o comércio deles, né? A gente falou sobre a importância que tinha navegação na época, que teve para descobrir novas terras, e foi justamente através dessa navegação que eles chegaram aqui ao Brasil, né? Em março de 1500, eles partiram de Portugal, a serviço de um rei chamado, na época, Dom Manuel, né? E aí formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas das suas terras por algum crime que cometeram. Então, eles eram deixados nos lugares que os portugueses chegavam, ó, cometer algum crime vai ficar aí, não vai voltar para Portugal, não. Essa expedição, ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de chegar às Índias, um caminho mais curto, que eles queriam chegar, né, pelas Índias, caminho mais curto, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra, né, os navios acabaram se afastando do percurso, e aí, no dia 22 de abril, eles avistaram terra, né, terra à vista, um morro, e deram a esse morro o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. 2 dias depois da chegada deles aqui no Brasil, após eles, né, ancorarem, onde colocaram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Cabralha, né, localizada no estado da Bahia. Chegaram, né, os índios, porque eles pensavam que haviam chegado das Índias, de índios. Aí nós já sabemos, já falamos um pouco, que o primeiro contato com eles foi de espanto, tanto para os índios como para os portugueses, pela diferença de cultura entre eles. Os brancos todos vestidos, né? Os índios andavam nus, aquele choque cultural, a questão da linguagem, eles não se entenderem, né? Os hábitos alimentares diferentes, então foi realmente estranho para ambos, tanto para portugueses como para indígenas também. Quem era responsável por registrar tudo isso? Se não houvesse uma pessoa responsável, nós jamais saberíamos como aconteceu. Era um escrivão, ele era chamado de Pero Alves Vaz de Caminha, desculpa, Pero Vaz de Caminha, tá? Ele narrou os acontecimentos, fez comentários sobre os índios, né? Sendo o reino de Portugal um país católico, na esquadra, né? Claro, como a gente já falou bem no início, havia padres, tá? Havia também um sacerdote chamado Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação de graça pelo descobrimento das novas terras. Olha só, eles chegaram aqui dia 22, tiveram contato com os índios, procuraram se estabelecer, e no dia 26 foi realizada a primeira missa, né, católica aqui no Brasil pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. Tudo isso, pessoal, estava sendo registrado. Fatos históricos
eles são registrados. Por isso nós sabemos de tudo que aconteceu no passado. É como se alguém fosse responsável por escrever um diário sobre aquela viagem, né? E esse responsável, como falei para vocês, era Pero Vaz de Caminha, tá? Como os portugueses, na página 68 agora, tá? Como os portugueses e espanhóis eram povos ricos, que tinham grande poder, decidiram dividir o mundo em duas partes. Tipo assim, uma parte para você e uma parte para mim. Ninguém passa para esse lado, quem é português, quem, né, vão ficar aqui, tá? E essa divisão ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas, né? Essa primeira tentativa aconteceu em 1493, não deu certo porque Portugal não aceitou os limites pela Espanha. Os portugueses firmaram então o outro acordo de 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas, né? Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha, as terras descobertas, ou seja, o Brasil, né? Quem não gostou dessa decisão foram os franceses e ingleses, que também já estavam de olho nas terras descobertas, nas riquezas que poderiam encontrar aqui no Brasil, né? E chamavam isso de uma injustiça, né? Por que só Portugal e Espanha, a gente vai ficar de fora, aquela confusão, né? E aí, esse país, eles iniciaram suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portugueses e espanhóis, né? Praticando os atos de pirataria, aqueles que invadem, roubam tudo mesmo, né? E fato que enriqueceu muito o dinheiro, né? Deu muito dinheiro para esses lugares, né? A Espanha e os franceses, tá? Tá aí. No livro de vocês, desculpa a Jade, tá, gente? No livro de vocês, na página 68, tem um mapa, tem aí, linha do Tratado de Tordesilhas. A parte amarela, ela ficou toda para Portugal. E a parte mais clara, ela ficou para o domínio espanhol, né? E aí, esse foi o Tratado de Tordesilhas na época. Quem era da Espanha não poderia passar para a parte portuguesa, e quem era portuguesa não poderia ultrapassar os limites das terras espanholas. Então, tinha um limite, né? A princípio, na página 69, ok? A tripulação de Pedro Álvares Cabral passou. Quando eles chegaram aqui na Terra, no Brasil, eles achavam que era uma ilha. Aí o Brasil teve o seu primeiro nome, Ilha de Vera Cruz, porque eles, é uma ilha, então Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, lembrando a primeira missa dia 26 de abril e a segunda missa dia 2 de maio, né? Deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, né? Onde deveria manter o comércio, adquirindo as especiarias. Com o tempo, eles passaram a explorar a terra e perceber que não se tratava de uma ilha, mas sim uma grande terra. E aí passaram a chamar o nome de Terra de Santa Cruz. Para vocês terem uma noção, vocês vão aprender mais para frente. O Brasil ele teve 9 nomes antes de se tornar Brasil, né? Primeiro nome, Ilha de Veracruz, e o segundo nome, Terra de Santa Cruz. Aí por aí vai, certo? Com o passar dos anos, eles começaram a explorar bastante o pau-brasil, né? Extraiu uma tinta forte, né, de cobrasa, e passou a matéria-prima, ser matéria-prima deles, com valor muito alto, né? E aí, somente em 1527, nossa terra ela passou a ser chamada de Brasil. Mas para os indígenas, o nome que eles chamavam Brasil era, na linguagem, né, Pindorama, ou terra das palmeiras, né? O significado, eles chamavam Brasil de Pindorama ou terra das palmeiras, para os indígenas, tá? Só para a gente traçar uma linha. O Brasil foi descoberto em 1500. Somente em 1527 foi que o Brasil passou a ser chamado de Brasil. Antes disso, ele teve outros nomes. Ok, pessoal? Então, nossa aula é essa, olha só que interessante, tá? E aí, na página
a atividade de vocês, ela está 70, 71. Somente duas, são 6 questões, tá? A primeira vocês vão marcar quem comandou a expedição que chegou aqui no Brasil em 1500, tem um nome aqui. Depois vocês vão ligar as datas aos acontecimentos, tem aqui, tá? Vocês vão ter um mapazinho na terceira questão, que é o Tratado de Tordesilhas. Vocês vão passar a linha desse mapa e vão dividir as terras de Portugal e Espanha. É só olhar na página 68, é o mesmo mapa. Na quarta questão, vamos lá. A. Que país discordavam do Tratado de Tordesilhas? Que país que também queriam tirar um pedacinho da terra, explorar a terra, além da Espanha e Portugal, né? Franceses, espanhóis, por aí vai, né? Qual foi a atitude desse país em relação ao Brasil? Eles começaram a fazer o quê, né? A saquear, piratear os navios, né? Ocupando, assim, algumas terras e fazendo com que desse muito prejuízo na época para Portugal. Na quinta questão, vocês vão pintar as caravelas que têm informações verdadeiras. E já vou dar uma dica para vocês. Somente uma é errada. Vocês vão ver, tem aqui as informações, vocês vão ler as alternativas, vão pintar aquelas que têm informações verdadeiras. Somente uma está errada. E na sexta questão, vocês vão colocar o nome do frei que celebrou a primeira missa no Brasil, quando, a data e por que foi celebrada a primeira missa no Brasil, certo? Então, essa é a atividade de vocês. Creio que vai dar tempo para todo mundo me responder e me mandar hoje ainda até o final do horário da aula, que é às 17h30, às 5h30, ok? Então, até mais, até uma próxima, pessoal.